Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre Renascimento e Humanismo, hoje, agora, nesta videoaula, nós vamos falar sobre o Renascimento italiano, ok? Então, nós sabemos já que o Renascimento tem sua origem na Itália, certo? Ele se desenvolve originalmente na Itália, e nós já apresentamos aqui alguns fatores, né, importantes que levam ao Renascimento começar na Itália, né? O primeiro deles foi o Renascimento urbano comercial com as Cruzadas, né? Teve um impulsionamento muito forte na Itália em razão dos vínculos econômicos e comerciais que a Itália vai manter com o Oriente, em razão do comércio das especiarias, mas não apenas com o Oriente, como também com o resto da Europa, sobretudo um forte vínculo econômico que a Itália vai manter com a região da Flandres, né, através de rotas comerciais terrestres, né? Então isso vai fazer com que a Itália enriqueça, certo? E esse enriquecimento vai favorecer a formação de uma importante camada social mercantil nas cidades italianas, né? Ou seja, uma burguesia mercantil nas cidades italianas, né? Com um grande acúmulo de riquezas, certo? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto vai ser o fato de que a Itália foi o berço do Império Romano e boa parte do patrimônio cultural, arquitetônico, artístico greco-romano estava na Itália e serviu de inspiração para vários artistas renascentistas. Vamos lembrar que um dos aspectos importantes do Renascimento é a valorização da cultura greco-romana e do paganismo especificamente, ok? Então, não é coincidência, não é fortuito. Um outro fato que eu ainda não comentei e que vale a pena comentar neste momento é o fato de que a Itália contém a cidade de Roma, que é, até hoje, a sede da Igreja Católica, ok? E a Igreja Católica, ela foi, durante muito tempo, a grande incentivadora da intelectualidade, a grande investidora em artistas e intelectuais, certo? Até ela passar o bastão, por assim dizer, para a burguesia no contexto do Renascimento. Isso é importante porque, né, os artistas renascentistas, embora eles fossem influenciados pelos valores burgueses, eles não saíram do nada, né? Eles tiveram uma influência anterior. E essa influência anterior é da própria Igreja Católica, que está, né, tem a sua sede na cidade de Roma. Tá? Então, nós temos isso. A Itália é o berço do Renascimento, né? E na Itália a gente vê surgir uma série de cidades que se destacaram como fornecedoras de artistas, intelectuais e cientistas, filósofos, para o desenvolvimento do renascimento cultural. São elas cidades como Siena, Florença, Milão, Bolonha, né? Não falei de Veneza, né? Mas falo de Veneza e a própria cidade de Roma, as quais passaram por um importante desenvolvimento econômico relacionado ao renascimento urbano e comercial e aos efeitos das cruzadas, como eu já havia comentado antes. Tá? Em razão desse desenvolvimento, essas cidades elas passam a ser governadas não pela nobreza ou pelo clero, mas por pessoas que ficaram ricas, por indivíduos que ficaram ricos a partir do comércio, principalmente. Ok? E esses governantes das cidades, que muitos eram comerciantes, vão passar a financiar e proteger artistas, cientistas e intelectuais, certo? Então eles vão financiar artistas, cientistas e intelectuais, vão proteger artistas, cientistas e intelectuais. E claro, esses artistas, cientistas e intelectuais vão servir a esses burgueses ricos e a esses governantes de origem burguesa, ok? E claro que na sua arte, na sua ciência, na sua produção intelectual, eles vão expressar, em boa medida, os valores, o pensamento, as vontades desses caras que financiavam eles, ok? Esses indivíduos que financiavam e protegiam os artistas, intelectuais e cientistas eram conhecidos como mecenas naquela época. Da onde vem a palavra mecenas? A palavra mecenas, olha só que interessante, vem da Roma antiga.
né? Mecenas era o nome de um membro da corte do primeiro imperador do Império Romano, o Otávio Augusto, e esse cara era muito rico e ele usava a riqueza dele para financiar artistas e intelectuais. Um deles foi Virgílio, né? Virgílio, que é o autor da Eneida, né? Que é uma obra-prima, né? Uma obra poética que se propõe a contar as origens de Roma, né? De maneira mitológica, né? Dizer assim. Okay? Então, mecenas vem da Roma antiga, né? Então, mecenas são pessoas ricas e poderosas que financiam artistas, intelectuais e cientistas, certo? E, assim, interessante dizer que a maioria dos mecenas eram burgueses, mas também havia mecenas que eram nobres e havia mecenas que pertenciam ao clero também, ok? Bastava ter dinheiro e condições e vontade para se tornar um mecenas, ok? O Renascimento se manteve restrito à Itália nos séculos XIV e XV, ou seja, no Trecento e Quattrocento, o Renascimento ficou restrito à Itália. No Cinquecento, ele se espalhou para outras regiões da Europa fora da Itália, ok? A Itália, graças à sua herança arquitetônica e escultural, né, do antigo Império Romano, como eu já comentei antes, possuía obras a céu aberto, né, que se tornaram importantes fontes de inspiração para os artistas do Renascimento. Então, a inspiração para os italianos, ela estava ali, ó, abria a porta de casa e via o Coliseu, né? Via esculturas ou pinturas da antiguidade romana, né? Então, estava a olhos vistos, certo? Eles observavam ali o tempo todo. Tá? E aí, por fim, né, mais uma vez, tá, lembrar que no século XVI o Renascimento se espalhou para outras regiões da Europa, ok? Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês e a gente vai encerrar esta videoaula. Espera aí, deixa eu fazer aqui para não fazer besteirinha. Deixa eu ver. Não, não é isso, é isso aqui que eu quero mostrar. Espera aí. Isso aqui, esse é o mapa da Itália. Não sei se dá para ver, mas aqui a gente vê as regiões, ó. Turim, Milão, Veneza, Ferrara, tá? Florença, Siena, né? Roma, tá? Nápoles, tá? São cidades italianas que se beneficiaram do renascimento urbano comercial, tinha uma forte burguesia urbana, né? Nessas cidades, que governava a maioria dessas cidades, né? A nobreza tinha muito pouca voz na maioria dessas cidades, e era essa elite que governava as cidades que se comportava como mecenas, ou seja, financiando e protegendo artistas e intelectuais renascentistas, ok? Era isso que eu precisava mostrar nesse mapa para vocês se ligarem que o Renascimento ele surgiu na Itália, permaneceu na Itália nos primeiros 2 séculos do Renascimento e só vai sair da Itália no último século do Renascimento, por assim dizer, que é o século XVI. O Renascimento foi até o início do século XVII, mas vamos considerar o último século do Renascimento como o Cinquecento, ou seja, o século XVI, ok? E com isso, nós podemos encerrar essa videoaula, que eu acho que ficou curta, inclusive, ok? Até a próxima e um abraço a todos. Tchau.